Nós estamos aí na presença do Luiz Antônio, pesquisador da Meta Consultoria, que vai falar para a gente os assuntos sobre a Dinetec 2003, né, seus irmãos? É, Fique à vontade para recepcionar o Luiz aí. vamos, Convidou? vamos agradecer ao Luiz a disponibilidade, né? Porque no domingo normalmente é dia de descanso, dormir até mais tarde, curtir, porque sabe que a semana vem pesada e ainda mais nesta semana, que é a semana definitiva, porque dia 11, quarta-feira, começa a Dinetec. Então, Luiz Antônio Souza Lima, se apresente, quem é você nessa relação Sul e Centro-Oeste? De onde que você veio? De que cidade você veio? Sua idade, casado, solteiro? Um pouquinho do Luiz Antônio. E aí a gente vai aí na sequência falar um pouco sobre a Dinetec e as propostas da Dinetec para quem vai participar. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, agradeço pelo convite. Meu nome é Luiz Antônio, né? Trabalho na Meta, já tem 4 anos. Eu coordeno o departamento de pesquisa. Inicialmente era um departamento pequeno, né? Quando eu cheguei em 2019. Hoje em dia ele, assim como todos os departamentos da empresa, tiveram um crescimento, né? E hoje a gente vem desenvolvendo trabalhos diversos aí, né? Com várias culturas que a gente tem aí na região. Canarana e região tem culturas diversas, a gente pode ver em soja, né, já há algum tempo, e agora mais recente algodão, sorgo também, né. A gente vem desenvolvendo trabalhos com essas culturas, né. Eu estudei em Jataí, Goiás, e onde eu vivi 5 anos, né, e assim que me formei eu vim para a Meta. Aí trabalhei por um período de tempo na agricultura de precisão, durante 6 meses, e logo vim para o departamento de pesquisa, até hoje. A capacidade do. Oh, Ai, minha cidade, minha não, né? Onde eu nasci. eu sabia que vinha alguma coisa por aí, viu? Não, mas isso é importante, já está aí. Ali tem a faculdade de agronomia Lá tem que você fez? a faculdade de agronomia lá e de outras ciências agrárias, assim como área e tantos outros cursos, né? Antes era a Universidade Federal de Goiás e agora é a Federal de Jataí. Tive quase 40 anos. Cara que bem velho. Eu fazer agronomia. Tô amando cada crianças. Cada... Luiz, o que nos deixou impressionado, Luiz, saber a responsabilidade que você tem de estar trabalhando Comprometido, coisas né? para fazer, são várias ações que trabalha, e à frente trabalho de pesquisa. O canal diz um moleque, né? Porque você cara, Não me leve a mal, mas qual que é a sua idade? Porque a gente olha para você e imagina que você tem 22, 23. Tem 27 anos, né? Estou fazendo agora mais recentemente mestrado, né? Já que você falou em mestrado, Concluindo. não sei se a gente pode. Isso não é pular o. Porque a gente não tem um script. Você já percebeu que nós não temos nada escrito aqui. A coisa é na hora, as perguntas a gente vai fazendo. Aquele dia, naquele trabalho de campo que nós fomos fazer agora recente, quinta-feira. O tour técnico de soja, né? Isso. O que que nós vimos ali? Muitas coisas, mas quando nós estávamos ali no cafezinho, no bate-papo, nós estávamos num local onde estava acontecendo alguma coisa, um experimento em que faz parte do seu... Da minha dissertação. Isso. Explica o que estava acontecendo ali, porque tem a ver com o gergelim, pelo que eu percebi ali. Isso mesmo. O meu trabalho ele vai ser embasado na cultura do gergelim. Já realizei um trabalho anteriormente para que fosse definido os períodos de controle da cultura para a gente determinar quais são os intervalos que as plantas daninhas podem acarretar prejuízos econômicos. E agora estou desenvolvendo um outro trabalho que é com herbicida. Essas informações em condições locais, elas não existem, né? E tem-se uma grande necessidade
de estar liberando informações para os produtores, eles que nos chegam, né, com esses questionamentos e muitas vezes a gente posiciona ou tenta direcionar eles com base no trabalho do dia a dia, né, que a consultoria desenvolve, já tem conhecimento, né, de anos trabalhando com a cultura. Mas em relação à ciência, as informações são mais já estão um pouco mais atrasadas. A gente tem informações muitas vezes realizadas em outras regiões, fora do Brasil, e que não representam as condições locais. Seria de forma mais empírica, então? De forma mais empírica. E ali, naquele trabalho, a gente está testando diversas moléculas, né, com potencial uso como herbicidas de pré-emergência na cultura do gergelim. É um trabalho que está com uns 15 dias já após a instalação, né? E que a gente já consegue visualizar alguns produtos que podem estar sendo recomendados aí no futuro, né? Caso a gente consiga comprovar a seletividade desses compostos, né? A cultura do gergelim. Isso estava bem claro, pelo menos ali naquele dia, estava bem claro onde vocês aplicaram determinados defensivos e que matou meio que geral. E a outra que vocês aplicaram outro tipo de defensivo e que o gergelim se desenvolveu normalmente. Porque você mesmo estava falando aquele dia ali que existe uma dificuldade hoje em relação à questão da erva daninha em relação ao gergelim. Ou seja, se é uma cultivar que dá bons resultados, mas que tem essa dificuldade que agora você, com esse trabalho que você está fazendo para a faculdade, você está matando duas cobras com a cajadada só. Com certeza. A cultura do gergelim, ela apresenta como característica um desenvolvimento inicial muito lento. Como a gente pôde ver naquele campo, enquanto a cultura ela estava com duas folhas ali, parece que vai demorando ainda para liberar mais folhas, né, e se desenvolver, a gente já percebe que a planta daninha tem 5, 6 folhas, né? E ela tem um metabolismo às vezes muito mais rápido, ela se favorece das condições que a gente acaba colocando para a cultura, né? Ela acaba se favorecendo disso e se desenvolvendo ainda mais rápido do que ela estaria indo numa O inimigo condição. toma conta do ambiente. Toma conta do ambiente. Então, é muito importante que a cultura do gergelim ela possa ter condições de se desenvolver, né, nesses estágios iniciais, livre das plantas daninhas, né? E nada melhor do que a gente lançar o uso de moléculas químicas, né, como os herbicidas de pré-emergência. Fala em pesquisa. A imagem que vem na cabeça, pesquisador dentro de um laboratório, como é que chama lá? Microscópio. Microscópio, analisando e tal. Todas aquelas parafernálias. Isso. A meta consultoria, ela tem forma diferente. Já vem analisado e você vai. Por enquanto, a gente não trabalha com laboratório, né? Esse tipo de trabalho, geralmente, a gente faz em parcerias, né? Quando a gente tem a necessidade de realizar uma identificação de algum patógeno, ou mesmo análise de qualidade de semente, ou análise química, a gente envia para um laboratório e, posteriormente, a gente obtém esses resultados, né? E anexa os laudos que a gente acaba liberando para as empresas, ou mesmo... Essas variedades também estarem ação, ela vem através de parceiros. Parceiros enviam e você faz um teste. Isso, as empresas elas enviam e a gente já, tipo assim, eles já fazem esse trabalho se forem variedades, né? Eles já fazem esse trabalho de seleção, de avanço, e a gente recebe já esses materiais já na ponta, né? Mas para conhecimento deles em condições diferentes daqueles onde eles foram selecionados, né? A gente trabalha ali na Meta com diversos tipos de pesquisa, né? Muitas vezes são cultivares, são moléculas químicas. As empresas elas têm necessidade de conhecer a eficácia de determinado produto em uma região fora da onde ela foi testada, né? Então a gente coloca em condições de campo ali para ver se realmente ela vai ter a mesma eficácia que ela apresentou, não na condição de estudo. Essa situação de campo, né, Altamar, nós vimos lá de forma bem clara e chamou a atenção da gente. Uma cultivar que você desenvolve bem num determinado tipo de terreno, ela não vai desenvolver bem num outro terreno, às vezes com as mesmas características, mas num outro local.
Como é que vocês trabalham isso? Porque isso é muito importante para quem vai fazer a escolha, os insumos, a variedade de semente, porque aqui nós temos uma folhinha aqui que tem uma relação de variedades aqui que impressiona. E o que vocês mostraram lá, o quanto que é importante o produtor ter o cuidado de ter realmente esta assessoria para não errar, porque se errou, a coisa fica feia. Ah, com certeza. Durante o tour técnico que a Meta realizou na segunda, se eu não me engano, foi na segunda-feira, a gente... Foi quinta, na verdade. Quinta-feira. Quinta-feira. Que a gente realizou na quinta. A gente apresentou alguns cultivares que as empresas nos contratam, né? Para testar esses materiais fora das condições. Às vezes, muitas vezes, materiais que ainda não estão no mercado e muitas vezes cultivares que a gente já tem aqui na nossa região, né? Mas a gente pode ter variações quando a gente vai encontrar esses materiais em tantas áreas distintas que a gente tem aqui na nossa região, né? Às vezes você pode chegar na fazenda de um produtor A e verificar essa variedade se comportando de uma forma. Às vezes com plantio feito mais tardio, às vezes com um pacote de investimento em insumos um pouco mais inferior, aí acaba que essa cultivar ela pode não demonstrar todo o seu potencial, e ali a gente já tenta amarrar as coisas já de um jeito com que favoreça o desenvolvimento dessas plantas, né, para que a gente possa expressar todo o potencial produtivo e agronômico daquela cultivar, né. Então ali a gente vê muitas vezes plantas que fogem um pouco da realidade do produtor, né? Como a gente falou. Às vezes aqui ela cresceu muito, ela se desenvolveu bastante, ela tá com bastante vagem, mas às vezes não é o que a gente vê no campo. Às vezes é uma cultivar que tem bastante exigência, né? Às vezes tem uma restrição de data de semeio, ali a gente preconiza sempre estabelecer esses testes no início dos semeios em outubro, e a gente acaba realizando em duas épocas, né? A gente realiza também um semeio em novembro. E quando a gente colhe essas cultivares, né, a gente disponibiliza esses resultados posteriormente para os produtores e a gente consegue ver que quando a gente realiza esse meio mais tardio, a gente tem uma redução de produção, né, e que a cultura acaba não expressando tanto o seu potencial quanto ela poderia. Altemar, isso aqui, eu sei que você quer perguntar, mas deixa eu só continuar um pouquinho sobre isso que ele falou. A mesma cultivar semeada lá em outubro e ela semeada um mês depois, ela dá uma diferença bastante significativa no resultado final, que é uma das coisas que chama atenção neste negócio ligado ao agro. Quanto que por isso que a gente ressalta a importância da assessoria e da orientação. Com certeza. Isso é uma coisa que acontece que os produtores sabem, só que muitas vezes é corrido a janela, é apertado, a gente está estabelecendo esses campos, né? A gente entende, mas a gente sempre tenta passar essa informação para eles. E a gente conseguir realizar esse e-mail mais cedo, né? A gente acaba ganhando em produção, né? Isso. Mas dá para falar nome por nome, mas a quantidade de variedades que a Meta trabalha hoje consegue abranger variedades. A gente demonstrou nesse tour, né? Umas 95 cultivares, né? E muitas delas, como eu falei, podem nem ser comerciais, né? E dentro desse pacote tem muitas, acho que a maioria é bem representativa do que já se tem no campo, né? Então, realmente, ali naquele dia, eles puderam verificar, né, como que esses materiais vão se comportar quando semeada naquelas condições de mais cedo e numa área que a gente viu lá que tem uma grande capacidade, né, de desenvolver aquelas cultivares, porque é uma área de alta fertilidade, com boa textura argilosa e que a gente tem um bom manejo bem robusto lá, né? Tanto para sanidade quanto nutricional. E mesmo assim a gente pôde verificar a sanidade desses materiais. Muitas vezes tem materiais que são mais suscetíveis à doença e nas condições que a gente estava verificando de muita umidade, muita chuva nos últimos dias, né? Acabou favorecendo o desenvolvimento de patógenos. Enquanto outras a gente viu que tinha uma sanidade muito boa e que mesmo naquelas condições elas acabavam tendo uma boa tolerância, né? Tudo faz parte do pacote, né? E tal. E com relação ao tamanho da planta na hora da colheita, qual que é o mais indicado? É uma planta mais alta ou uma Aquele dia mesmo a gente pôde verificar que plantas muito altas, né? Muitas vezes tinham
eram pouco carregadas, né? Mas não é uma verdade absoluta. Mas muitas vezes a gente pode ter uma maior quantidade de palha e menos carregada com vagens, né? E isso não é interessante, né? A gente pode ter uma planta com porte menor, no entanto, que tenha uma boa carga de vagens, né? E que vai entregar um bom resultado no final. Nós vimos, inclusive, lá, até teve alguém que comentou, né? Na hora ali. Tinha uma variedade realmente extremamente carregada. Sim, eu não sei que variedade é essa. Chamou a atenção exatamente pelo padrão. Inclusive, alguém tirou lá apanhou um pé, tirou as folhas e mostrou. Isso aqui é um padrão realmente espetacular. Aí alguém falou assim, mas que ela tem a base dela já junto ao terreno, ela já solta as vagens ali. Aí alguém falou, "Olha, pra gente, na colheita, isso aqui vai ser um problema porque tá muito rente ao solo." Daí alguém brincou, não, mas a alta produtividade é fantástica, então isso não vai ser muito relevante. Mas chamou atenção esse detalhe. Sim, são detalhes que a gente se atenta também, né, quando a gente está fazendo esses trabalhos com avanço de cultivares, né? Uma das características técnicas que a gente avalia é essa altura de inserção de primeira vagem, né? Realmente esse material ele tem que possibilitar a colheita mecanizada, porque é o que a gente faz em grandes propriedades, né? E materiais com porte maior, a gente pode ter problema, principalmente naquelas áreas de alta fertilidade, também com acamamento, como a gente pode verificar em alguns momentos, né? Nós vimos naquele dia lá apresentar várias variedades, tá? Então acho que isso a gente já falou, ficou bem claro. Não sei se você tem mais alguma pergunta para fazer nisso aí, porque a gente quer falar um pouquinho sobre o evento Dinetec. É disso que a gente quer falar agora nesse segundo bloco. Vamos por aí, Isso senhor Altemar? Vamos lá. Inclusive, a gente vai tentar trazer algumas imagens que nós fizemos dos preparativos da Dinetec, né? E Exatamente. também algumas imagens da anterior da Dinetec. Mas a gente vai perguntar para o Luiz. Luiz, essa questão da montagem da Dinetec, isso é um trabalho específico ou você acaba atuando como um coringa? Porque já que a sua área é pesquisa, aí agora a feira já é um evento. Qual que é a sua função na Dinetec em si? A gente trabalha em departamentos separados, né? A meta foi crescendo bastante. Anteriormente, acabam que os setores trabalhavam juntos. Hoje, devido a particularidades, né? E exigências que os dois têm, né? A gente acabou separando e cada um desenvolve o teu, né? Aí tem um coordenador específico para o Dinetec. Aí, nesse caso aí, você... Pô, Eu sou um visitante participante como os demais. E fica à disposição para informações, assim, Sim, tipo, também. curiosidade de alguma coisa, alguma situação que aconteça, você está lá à disposição para A poder gente, atender essas necessidades, essas situações aí. a gente fica à disposição durante o evento também, né? A gente tenta participar nas condições que derem, né? Porque acaba que a gente também tem atividades durante o evento, mas a gente vai participando ali junto com os clientes, né? Porque todo mundo que está ali é cliente da pesquisa, na maioria das vezes, né? As empresas que estão junto ao Dinetec. Na verdade, você vai ouvir necessidades do cliente, de isso aqui é uma coisa que eu posso trabalhar, posso buscar, posso ver. Quer dizer, você Sim. também acaba encontrando algumas situações com as quais você precisa começar a lidar e a trabalhar para poder responder para o cliente, né? Para o cidadão, para o produtor, enfim. São Sim. várias situações que podem acontecer, por isso a caneta e o caderno precisa faz parte do dia a dia. Com certeza. Aquelas empresas que estão ali são, na maioria das vezes, as detentoras das moléculas, das cultivares, dos trabalhos que a gente realiza. Elas que fomentam, né, as nossas atividades, elas nos trazem essas problemáticas e a gente acaba colocando no campo para realizar os testes, né? vamos tá até vendo as imagens aí. Fala aqui que a igreja do justamente a inauguração do aeroporto, né? Que é um dos maiores investimentos dados aí no município de Canarana, recebendo esse presente. A Aerometa vai estar aí parte dessa grande festa, como eu considero a atração principal, né? De apresentação Sim, tem uma grande perspectiva da inauguração do aeroporto, né? Porque ele acaba que vai ajudar a fomentar ainda mais o evento também, né? Possibilitando com que as empresas tragam suas gerências, né? De forma mais organizada, mais rápida, possibilitando já a chegada próxima do evento e posteriormente também é planejado um hotel mesmo ali
no aeroporto e instalações, né, que vão facilitar a vinda de quem está chegando aqui a Canarana, né? Ajuda também até o próprio evento, porque trazer melhor, porque você consegue trazer uma tecnologia com essas empresas tendo a possibilidade de vir participar, os empresários falam, recetar o produto lá para a gente estar na feira. Com certeza, vai possibilitar com que a gente tenha visitantes de regiões mais distantes, né? Já ocorre, né? Mas é um pouco mais dificultada com o aeroporto próximo, né? A gente vai ter condições melhores, né? De estar recebendo esses visitantes. Porque na chegada ele desce praticamente dentro do evento, né? É verdade. Praticamente dentro do evento. O deslocamento é mínimo, o tempo dele é mínimo, ele pode se programar para ficar um dia, meia hora, 40 minutos, sei lá, dependendo da necessidade, do que ele vem fazer, dos interesses do empresário, do empresariado, do grupo, como seja, ele desce dentro do evento, faz o seu trabalho, verifica as coisas e as condições de tudo que acontece ali e volta para a sua cidade, para o seu estado ou até mesmo para o seu país, porque eu acredito que se não vem, logo teremos pessoas aí de outros países vindo visitar esse evento, porque realmente ele traz muita qualidade no que faz e com o aeroporto aqui isso tudo facilita. Ah, com certeza. A Dinetec virando internacional, já botei ela no plano internacional aqui, viu? Mas mas é isso que a gente acredita. Grande, né? Isso que a gente acredita que vai acontecer. Pensado, né? Pensado grande, como coloca, o cara pensa fora da casinha. Né? A gente até passou por uma situação aí, Luiz, que justamente a falta de um aeroporto logística, artista a nível, né? Trazer aqui para inaugurar o nosso programa. Ele se dispôs a vir a um preço de conta, né? O trabalho dele, né? Sim, aham. E aí ele só não veio porque ele precisava vir, ele faz vários shows durante o dia, né? Ele faz aí 4, 5. Ele vem aqui, faz 1 hora de show e já pega o avião e precisava disso. E aí acabou perdendo, mas agora temos. Então a gente espera que num futuro breve a gente não só ele como outros artistas a nível nacional, e aí engrandece mais o evento. Ah, com certeza. As imagens aí do trabalho sendo feito, todo o trabalho de base, né? Ah, foi bastante trabalhoso e rápido, né? Eficiente, né? Já tá tudo organizado. Aliás, falar em eficiência, a equipe Meta, junto com você, a sua equipe, todo o trabalho que faz, trabalho com o pessoal lá, no bate-papo que tivemos lá, tem uma molecada que começa 4h30, 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, e vai, chega, trabalha, se doa, trabalha. É uma coisa que chama atenção nos dias de hoje, justamente porque profissionais com este gabarito, não é fácil você, com esse gabarito e com este comprometimento, não é fácil você encontrar. Ah, com certeza. Acho que em todos os departamentos, né, tem necessidades a serem atendidas, né? Muitas vezes a gente tem meninos aí que rodam caminhos bem longos, né, para estar chegando aos produtores na região do Xingu, ou mesmo aqui em Canarana, às vezes atender 2, 3 clientes no dia, né? E exige esse comprometimento por parte de todos nós, né? Na pesquisa também, a gente tem atividades muito intensas, né? E que acaba fugindo muitas vezes dos horários comerciais. E não é né? uma situação imposta para o cidadão ou para o funcionário, é uma decisão dele de comprometimento de entender que é preciso fazer dessa forma, porque senão não se chega aos resultados que se quer chegar no tempo que se quer. Com certeza. A gente tenta sempre preconizar a qualidade do resultado, né? E na entrega desse resultado final, né? Não adianta nada a gente desenvolver, trabalhar e não conseguir depois mostrar isso ou a gente não obtiver resultados, né? O Grupo Meta formado através do Vigo, atuação mais só ação estadual, é o caso aí Pará, Maranhão. Você também faz o seu trabalho nessas As atividades da pesquisa elas se concentram mais aqui, né?
No entanto, quando se tem alguma demanda específica para fora, a gente tenta verificar a possibilidade de realização e quando possível a gente faz. No entanto, a pesquisa em si, a Meta está instalando um campo, né, experimental lá em Dom Eliseu, onde está se construindo a outra sede, onde será realizado outra Dinetec, né? E assim a gente vai possibilitar estar também, né, trabalhando nessas outras regiões. Através da Meta, né? Mas será um outro quadro, né? Já tem data marcada para esse? Esse evento ele tá marcado para março. Todo esforço aí Nós pra já estar presente, captamos né? a mensagem do outro aqui. Não fomos convidados, mas todo evento a gente está querendo marcar a presença. Estamos se convidando, né? Tá. Se o senhor não tiver mais nenhum questionamento aí, podemos encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu acho que sim, acho que a gente agradece a presença do Luiz aqui. É claro que se fosse para fazer questionamento, você sabe que eu não paro de perguntar, né? Deixa eu contar uma desse cidadão aqui antes da gente encerrar. A primeira entrevista que nós fomos fazer foi com o seu Miguelini. E ele não levou o tripé da câmera. Ele disse, não, você faz umas perguntas lá e tudo certo, né, da história dele. E eu comecei a fazer perguntas, chegou uma hora e disse, você para de fazer pergunta que eu tô cansado aqui com a câmera aqui no meu ombro, rapaz. Eu não trouxe o tripé e você não para de perguntar pro homem. Então, acho que é isso. A gente agradece a sua presença, foi muito bom. Esperamos que possamos contar com você aqui em outras situações. Não só você, mas também outros da Dinetec, para vir bater um papo com a gente, falar dos eventos, falar da empresa, das propostas, daquilo que a Dinetec se propõe a fazer de melhor e também aquilo que ela se propõe a fazer para o futuro. É claro que tem coisas que são segredos, não se pode falar tudo, mas aquilo que se pode falar, a gente está aqui à disposição e agradecemos. Eu agradeço em nome da Meta, né? O carinho que vocês têm e atenção com a gente, né? E todas as atividades que a gente desenvolve lá dentro da Meta e nas outras empresas, né? E sempre que precisar, estamos à disposição.